Cristina que vai fazer a apresentação aí da nossa primeira fala da noite. Que nada, a gente trocou de última hora. Ah, Teve sim, como fazer essa desculpa. chamada mesmo. Então eu passo Não, a minha amiga Clara, que vai fazer a chamada obrigada, obrigada. dos nossos moderadores de hoje à noite. Isso. E só lembrando, Luciana acabou falando deixar os microfones ligados. Gente, deixa os microfones desligados, tá? Aí eu falei ligado, desculpa, Oi. gente, que eu acabei de distribuir 2.000 quilos de peixe, tava agarrada nos peixes ali, né? Por isso que eu tô ainda estonteada. Mas é isso assim. Acontece. São os peixes, com certeza. Bom, gente, vamos lá. Primeiro, quero dar boas-vindas aos nossos facilitadores de hoje. Muito obrigada a vocês por terem topado estar aqui com a gente hoje. Vai ser uma aula muito interessante sobre o Manual Esfera. E eu vou introduzir todo mundo, mas antes disso, eu vou explicar para todo mundo como a gente faz toda a aula, como que é a metodologia de hoje, né? Hoje a gente vai ter um aulão. Então, primeiro, Ricardo e irmão Noé vão dar a aula deles, vão explicar tudo que eles têm, vão compartilhar o conhecimento que eles têm conosco. E aí depois a gente vai abrir para perguntas e respostas. A gente sempre abre, mas às vezes a gente coloca alguma dinâmica a mais, então dessa vez hoje vai ser um aulão mesmo. Como sempre, fiquem à vontade para colocar os comentários, as perguntas de vocês no chat ao longo da fala deles, que depois a gente vai fazer essa mediação, tá certo? Bom, vamos lá. Primeiro eu vou introduzir a fraternidade, que é a entidade da qual Ricardo e Manuel fazem parte. A Fraternidade Missões Humanitárias Internacionais é uma associação civil sem fins lucrativos que atua em defesa da dignidade humana, de soluções duradouras, dos direitos humanos e do meio ambiente. Por meio de seus servidores, ela presta assistência humanitária às pessoas em situações de risco, de vulnerabilidade socioeconômica e de emergência. Ela atua em países como Etiópia, Ruanda, Nepal, Turquia, Egito, Nicarágua, Argentina, Uruguai, Colômbia, Líbano, Angola, Paraguai, Grécia, Polônia, Chile, além do Brasil. Então, é uma entidade que está aí no mundo todinho, né? E que faz esse trabalho muito bonito, do qual a gente vai saber um pouco mais hoje. Bom, o Ricardo é o primeiro que eu vou chamar aqui para falar com a gente. O Ricardo, ele tem 5 anos de experiência como facilitador de capacitações nas normas humanitárias Esfera, e ele é treinador listado desde 2023. Nesses anos todos, ele ministrou formações online e presenciais a trabalhadores humanitários, assistentes sociais, trabalhadores da Defesa Civil e grupos de voluntários. E ele também atua como servidor humanitário no terreno desde 2017, Já passando sei quem é pela o Ricardo. Grécia, Líbano, Angola e também aqui em Roraima, onde ele atuou no contexto de várias crises. E o irmão Noé de Jesus também é servidor humanitário da Fraternidade desde 2020 e tem atuado como servidor no terreno, passando por Roraima e por países como Polônia e Portugal, onde atuou no contexto de crises humanitárias. Ele também trabalha como facilitador de capacitações nas normas humanitárias Esfera e é treinador de Estado também desde 2023. Eu convido os dois com muita alegria, com muito prazer, a tomar o palco. Agora a aula é toda com vocês. Muito obrigada e vamos nessa. Bom, muito obrigado a todos. Conseguem ouvir-me bem? Está tudo certo? Estou aqui, a internet está meio instável, estão as chuvas. Se alguém tiver dificuldade em compreender o que eu digo, eu falo um pouco rápido, por favor, escreva no chat. Eu não vou ver, mas alguém me vai avisar, tá bom? Então, em primeiro lugar, nós queremos agradecer à Caritas por ter nos convidado, por mais esta oportunidade de compartilhar com vocês aquilo, tanto as normas humanitárias como um pouco da nossa experiência pessoal. Não tem tanto interesse passar conteúdo sem revestir de experiência humana. Então, eu espero que nós consigamos fazer isso
e estou muito grato dessa oportunidade de ter participado aqui. Não sei se o irmão quer dar uma fala antes da gente iniciar. Bem brevemente agradecer pela oportunidade e, bom, que estamos abertos e disponíveis a compartilhar um pouco da experiência e para que possamos ter uma troca rica e proveitosa na noite de hoje. Muito obrigado. Então, vamos lá. E o título do módulo não é Convocação ao Ser Humano, transmitir isso dessa perspectiva. Podes avançar, por favor, não tem problema. A agenda para hoje é bem simples. Nós vamos dar um histórico do manual, compreender por que é que ele surgiu e para quê, e vamos falar um pouco de algum do conteúdo. Ele é um livro assim dessa grossura. A ideia não é vocês decorarem tudo, não é decorar as coisas, é ser uma ferramenta de consulta. E então, no tempo que nós temos, inevitavelmente vai ser assim uma passagem para vocês pelo menos entenderem o que é que está presente nesse material e poderem aprofundar por vocês mesmos. E nesse sentido, nós escolhemos alguns capítulos, 2 no caso, para vos apresentar e conectar um pouco com o restante do manual, não ser uma coisa tão linear, que é a Carta Humanitária e a Norma Humanitária Essencial. Só isso vai dar muita margem para dúvida, pergunta, reflexão. Já tem muito suco aí, então a gente vai ficar por aqui mesmo e vocês vão ver que já vai encher a bagagem de perspectiva. Podemos avançar, por favor? Então, essa imagem aí nós escolhemos porque ela é bem ilustrativa. Imaginem uma situação de crise humanitária, não aconteceu um conflito armado, uma enchente, um incêndio, um terremoto, uma epidemia, e as pessoas abandonaram os seus locais de origem e começaram viajando para a próxima província, para o próximo país, próximo estado, e claro, vão ficando pelo caminho. Todos vocês, eu imagino que estão ligados a comunidades afetadas, a comunidades que precisam de apoio e sabem que as pessoas não ficam esperando que chegue a ajuda. Elas começam indo por si mesmas, com os seus recursos, as suas capacidades. E uma imagem como essa é mais frequente do que a gente gostaria. Assim foi na situação de Ruanda. Vocês conhecem o que aconteceu, não? O genocídio de Ruanda. Foi um conflito civil bem complicado, bem complexo. Mas da perspectiva humanitária, ele é considerado assim quase um grande fracasso, porque morreram mais pessoas com as agências humanitárias no terreno do que durante o conflito. E isso gerou uma grande reflexão na comunidade internacional. O que é que aconteceu? O que é que deu errado? Por que é que todo esse mundo lá e a coisa ainda morreu ainda mais gente? E com base em vastas análises, profundas reflexões, assessment, comparação, avaliação, processamento de dados, chegaram a várias conclusões. E o Manual Esfera é uma das ferramentas, é uma das plataformas que surge como resultado das reflexões dessa ação que não foi a mais brilhante, não foi a melhor conduzida. E justamente porque nós chegamos à conclusão que a falta de coordenação dos atores, a falta de partilha de informações, a falta de capacidade técnica e um acesso incorreto à população estava na origem de muitas baixas e muitas situações de duplicação de esforços. Me avisem se eu estiver sendo interrompido, por favor. Estou vendo aqui, a conexão não está muito estável. Aí, por favor, me avisem se vocês pararem de me ouvir, tá? Aí o irmão me Tudo dá um bem, sinal. Ricardo. Pode continuar. Se acontecer alguma Ok. coisa, a gente te avisa. Seguindo então, o manual surge no seguimento desse conflito, especificamente do genocídio de Ruanda, como uma tentativa de melhorar e de oferecer um denominador comum, um ponto em comum, para que os atores humanitários pudessem ter algo que os desse um norte, que lhes desse uma orientação. Porque quando a gente chega numa situação dessas, vocês veem que está tudo acontecendo. Abrigos estão sendo erguidos, pessoa está trabalhando a terra, tem saco de comida ou de bagagem, tem criança, tem fogueira, tem a vida toda acontecendo. Como é que nós vamos entrar aí e trazer algo que realmente faça a diferença e que não interfira com a dignidade daquelas pessoas? Então, o manual é
essa experiência destilada de vários atores humanitários que contribuíram para gerar esse conteúdo. Ele não pertence a ninguém, ele é open source, tem desenvolvedores de direitos autorais, mas ele é uma ferramenta aberta para que nós possamos utilizar isso em princípio, em qualquer tipo de intervenção. Podemos avançar, por favor? Então, ao longo do tempo, já surgiram várias versões do manual, ele vai sendo atualizado, ele vai sendo melhorado, para que possa realmente responder aos desafios que se vão apresentando ano após ano e década após década, que as diferenças são muitas. Ele, em 2000, na verdade, ele foi criado em 97 por várias ONGs humanitárias e pelo movimento da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho. Muita da sua base ética já vem da Cruz Vermelha, com a intenção de melhorar a qualidade na resposta humanitária, que os atores fossem mais responsáveis pelas suas ações. Desde 2000, 2004 até 2018 já tivemos várias versões. Eu soube há pouco tempo que a versão de 2004 foi traduzida ao português, depois não voltou a ser traduzida, e em 2018 a Irdim Editora, que é uma afiliada da Fraternidade Federação Humanitária Internacional, com um esforço de tradutores voluntários, traduziu o manual Esfera para português brasileiro e português europeu, que é aquele que é falado sobretudo em países africanos, para poder dar essa ferramenta a todos os países lusófonos e termos isso traduzido na versão mais atual. Nós sabemos que de 2018 para cá já aconteceram várias crises de grande porte e que o manual precisa continuar a ser atualizado para se manter relevante, né? Pandemia, conflitos recentes, tudo isso tem que mudar bastante a capacidade de abordagem dessa ferramenta. Podemos avançar? A essência que nós gostaríamos que ficasse com vocês tem por base duas crenças fundamentais, que são: as pessoas afetadas têm um direito à vida com dignidade, e isso implica o direito à assistência, e que todas as providências para aliviar o sofrimento humano devem ser tomadas. Então, essa é a essência, é a pedra angular que nós vamos ver implícita nesta parte mais ética que guia o restante do manual. Podemos avançar? E a questão fica, não? Porque o manual é um livro altamente técnico, não só ético. Por que é que nós precisamos de normas humanitárias? O que eu faço não está bom já, não serve. Para que tanta coisa? Eu só quero ajudar, né? Muitas pessoas perguntam isso, não é novo. A ideia, o objetivo das normas humanitárias é que elas possam trazer-nos qualidade, com ações efetivas, eficientes e apropriadas, ou seja, que defendem a dignidade das pessoas que nós atendemos, que nos tragam prestação de contas, que nós sejamos responsáveis e que tenhamos que responder pelas nossas ações. Isso traz transparência. Que as nossas ações sejam inclusivas. As pessoas afetadas, elas devem ser envolvidas e incluídas nas decisões que as afetam. Não termos programas unicamente verticais. Construir com e não apenas para. E discordar uma linguagem comum, haver diálogo e complementaridade. Então, quando eu falo em projetos de WASH, projetos de higiene, projetos de saúde, haver uma linguagem que permita o entendimento entre os diferentes atores, uma base comum de indicadores, de índices de avaliação do projeto, de acompanhamento, de monitoramento. O manual ajuda a trazer essa linguagem para nós podermos estar em diversos ambientes, sejam governamentais, sociais, humanitários, de terreno, conflitos armados, e termos algo que toda a gente possa entender o que está a ser dito. Então, esse é o objetivo das normas. Cabe ressaltar que o manual é uma ferramenta de o que fazer. O que deve ser feito, como deve ser feito, é connosco. O manual ele não tem como substituir as limitações do contexto, a nossa criatividade e experiência e o nosso contacto com a população afetada. Não tem como escrever uma fórmula para conectar com a população. Então, ele dá-nos um norte para a gente saber até onde é que tem que ir. Como é que eu vou chegar lá?
Estamos aí para isso, né? Aí que entra o humanitário no humano, com a nossa criatividade. O humano no humanitário, perdão. Podemos avançar? Dentro do histórico, nós sempre gostamos de passar esta imagem, não tentando explicar como o Anual Esfera, ele é esférico porque ele é holístico. Ele é dividido em duas partes, que são os capítulos essenciais, que é a parte ética, e os capítulos técnicos, que são aqueles que entram mais nos detalhes. Nós, numa formação mais aprofundada, nós sempre insistimos em passar a totalidade do conhecimento. Não adianta que eu sou um técnico de WOSH e não preciso saber nada sobre segurança alimentar, ou eu sou um psicólogo, assistente social, oficial de proteção e não preciso de entender planejamento e assentamento. Não funciona assim. Cada norma cada capítulo está interligado com os restantes. É tal como na imagem, um complementa o outro. E se nós nos aprofundarmos nos essenciais, nós chegamos nos técnicos. A parte ética do manual, ela não é teórica, ela é ética, mas ela tem muita guiança para iniciativas bem práticas e bem do dia a dia. Não é uma coisa só para o pessoal de escritório ficar sabendo. Porque dessa parte, dessa filosofia, dessas crenças e da parte ética do manual, é que nós vamos compreender toda a métrica, todo o detalhe que a seguir entra nos capítulos técnicos, porque é altamente detalhista. Por que tanto detalhe com o número de banheiros por pessoas, os metros quadrados de espaço habitacional, as quilocalorias que cada pessoa tem que ter? Porque isso garante a dignidade das populações. É uma forma de nós termos uma bússola para garantir que eu não estou dando o que eu acho que é bom, mas sim aquilo que tem um consenso técnico comprovado de que realmente aquela iniciativa minha, ela defende a dignidade das pessoas. Então é importante nós entendermos porque é que as métricas, que são muitas, estão enraizadas nas aspirações éticas dos capítulos fundacionais. Podemos avançar, por favor? E claro, a coisa não podia ficar só no manual, né? Porque crises são muito amplas e altamente complexas, têm um grande espectro de ações e pouco a pouco começaram a surgir manuais complementares. Nós podemos dizer que aquela primeira metade dos capítulos fundacionais. Podes avançar, podes recuar um pouco, acabei por falar e nem passei por lá. Vamos só recuar um minuto, por favor. Vamos só enumerar. Aquilo que nós chamamos de capítulos essenciais podem ser considerados como uma introdução básica ao Esfera, a Carta Humanitária, que é o principal documento filosófico de aspirações, os princípios de proteção e a norma humanitária essencial. Aqui nós encontramos tudo, ou o essencial, para começarmos a desenhar o nosso programa, a nossa iniciativa. E depois entramos em 4 capítulos que tratam de 4 setores básicos para a sobrevivência, que é o abastecimento de água, saneamento e promoção da higiene, na sigla WASH em inglês, segurança alimentar e nutrição, alojamento e assentamento e saúde. Nós vamos só pincelar um pouco desses capítulos lá à frente, porque seria muito conteúdo para abranger, mas o manual ele tenta abarcar tudo isso. E agora podemos avançar. Tendo esta visão do ético, do fundacional com o técnico, vocês compreendem que a parte dos capítulos técnicos ela aí pode variar, porque há muito campo para ser trabalhado e para ser amparado. Então, ainda que aqueles 4 capítulos fundacionais sejam os mesmos em todos esses manuais, cada um depois se debruça, se aprofunda de uma forma diferente sobre campos diferentes. Então, com o manual Esfera como tronco principal, começa a surgir o manual para a inclusão de idosos e pessoas com deficiência, o manual para a análise de mercados, para saber se é viável apoiar as populações nesse tipo de iniciativa, o manual para a proteção de crianças e adolescentes, o manual de educação em emergências, INE, que é bem conhecido de alguns de vocês, o manual para a recuperação económica, não, dos mercados informais e formais, o manual para pecuária em situações de emergência, o CIDS, que é o último membro da família, meios de vida em agricultura e emergências, e o manual para a gestão de acampamentos, que provavelmente CCCM, algum de vocês também conhecem. Eles começaram a surgir com a mesma visão, com a mesma filosofia. Eles são amplos, são complexos, cada um
Mas quem aprende a navegar num, aprende a navegar em todos. Eles organizam-se todos da mesma forma, com esses capítulos essenciais, e depois a forma como os capítulos técnicos são organizadas é mais ou menos a mesma. Eles formam a Humanitarian Standards Partnership, que eu agora não lembro como traduz, que é uma associação que tenta velar pelos direitos de autores, embora cada manual tenha uma associação separada que trabalha na difusão, na preparação, no treinamento. Então vocês podem pesquisar, todos são open source, todos são livres, cada um tem a sua forma de trabalhar. Se eu não me engano, o LEGS e o SEEDS, as associações, fecharam completamente as operações por enquanto, naquilo que nós chamamos, está ficando conhecido como reset humanitário, depois do corte de financiamento que aconteceu por parte dos Estados Unidos. Então, duas dessas associações fecharam e muitas começaram a recuar nas suas ações. Estamos a falar das associações que trabalham com o conteúdo e não das organizações que podem implementar o conteúdo. É outra coisa. Podemos avançar, por favor? Então, isso é para vocês terem uma ideia, não, do panorama da família. Todos os links vão estar disponíveis. Tem uma app para ser baixada com todos eles. Nem todos, na app, não sei se não estão todos traduzidos ao português, mas no máximo temos espanhol, então já ajuda. Agora vamos passar para o irmão Noé. Bem, obrigado, Ricardo. E depois desse panorama, de entender um pouco mais do histórico do manual, vamos buscar aprofundar um pouco mais na carta humanitária, que é esse primeiro capítulo que, digamos, que é a pedra angular, como já mencionado pelo Ricardo, do manual, que sustenta o manual Esfera, por ser esse capítulo que traz esses pilares fundacionais, por assim dizer, esse fundamento ético, jurídico, que fundamenta e sustenta o manual na sua expressão prática, sobretudo a partir dos capítulos técnicos, que é essa segunda metade do manual que o Ricardo mencionou. É uma carta, ou seja, um documento jurídico de adesão voluntária, não vinculante, digamos assim, mas que tem, como vamos ver, um marco legal que o fundamenta. É escrito a partir da perspectiva das organizações humanitárias e também de outros stakeholders ou partes interessadas que compõem o meio humanitário, então os próprios trabalhadores humanitários, também a sociedade civil. E nesse sentido, ele é dividido, é um capítulo curto, como vão poder ver ao se... Já vemos aí que alguns têm um manual aberto, muito bem, de forma online ou física, que a partir dessa descobrimento, podemos dizer assim, para os que estão tendo contato primeira vez com esse material, vão ver que é um capítulo curto, mas ele é um capítulo fundamental. É dividido em 4 blocos, o capítulo da Carta Humanitária, entre as nossas crenças, que é justamente quando as organizações humanitárias vão expressar no que acreditam, nos seus valores e princípios, o nosso papel na perspectiva das organizações humanitárias, princípios, direitos e deveres comuns e o nosso compromisso. Vale dizer que esses 4 blocos estão divididos em 12 elementos. Para entender esse marco legal internacional que fundamenta a Carta Humanitária, podemos, por assim dizer, que a Carta Humanitária bebe principalmente de 3 fontes: o direito internacional humanitário, o direito dos refugiados e o direito como um todo. Em relação ao direito internacional humanitário, é principalmente através das convenções de Genebra e de seus protocolos adicionais, como exemplos de documentos que fundamentam a Carta Humanitária. Em relação a direitos humanos, esse direito mais amplo, digamos assim, a Carta da ONU de 1945, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, entre outros tratados. E em relação ao direito dos refugiados, a Convenção relativa ao Estatuto dos Refugiados, que é ali onde nasce o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, em 1951, e a Convenção da União Africana sobre os Refugiados. Então, é importante entender que, como dissemos, a partir dessas 3 fontes é onde se fundamenta e se sustenta todo esse princípio ético jurídico do Manual Esfera. Muito bem. Bom, essa imagem pode ser sugestiva para alguns,
não ficar clara para outros, mas a proposta aqui, dos próximos slides também, é trazer esse tripé de direitos que está expressado na Carta Humanitária. E o primeiro deles, como já mencionado pelo Ricardo, é o direito à vida com dignidade. Dignidade para alguns pode saltar como uma palavra comum e que acreditamos que sabemos o seu significado, para outros pode não ficar tão claro, mas justamente é como ponto central do Manual Esfera, um pouco gostaríamos de trazer da perspectiva humanitária como ele é entendido. Bom, na tradução livre, esse trabalhador humanitário está oferecendo, e cada um pode trazer também sua interpretação no chat ou pensar nela conosco. Está trazendo um coelhinho, digamos assim, né, uma vestimenta de coelhinho para alguém que está com frio, para alguém que talvez foi vítima de um terremoto, como diz uma das placas, dizendo que, vamos lá, isso é melhor do que nada, não? Depende. Depende bastante. Se a pessoa está com frio, do ponto de vista prático e útil, pode ser que isso alivie o frio dela. Mas não estamos levando em conta o contexto, a cultura, os costumes. Então, essa vestimenta de coelhinho, para essa pessoa, para esse pai de família, pode representar, de certa forma, uma vergonha, ainda que o frio dele seja, digamos, suprido. Então, esse é um dos pontos que, dentro do meio humanitário, em detrimento do contexto social, porque muitas vezes esses contextos se conversam, mas também temos que entender as especificidades do contexto social e do contexto humanitário. O fator cultural, sobretudo no contexto humanitário, ele é chave para a prestação de assistência e ajuda humanitária. Então, nesse contexto, dignidade significa, sim, talvez para esse senhor, passar frio, do que ter que colocar essa vestimenta que ele não vai se sentir à vontade, de acordo com a sua cultura, com os seus costumes. Então, é um ponto importante, porque vemos e temos exemplos, tanto no Brasil como em outros países, que arrisco a dizer que não é difícil, que em questão de horas, uma assistência em relação a itens básicos, comida, produtos de higiene, possa chegar a uma área remota do país. Só que isso não é suficiente. Isso é um dos pontos que o manual traz e que ele vai estar fundamentado ao longo dos capítulos, que assistencialismo é um ponto e a ajuda humanitária de uma forma mais integral é outro, que aí já é o nosso caminho pavimentado para cumprir esse direito da vida com dignidade. Então, sempre tem em mente os fatores culturais, o contexto e o que significa dignidade para esse povo, para essa cultura, muito além de suprir essas necessidades mais imediatas materiais. Podem ir guardando as perguntas e os comentários que vamos ter esse espaço, tá bem? Claro que vão suscitando e vão surgindo naturalmente. Muito bem. O segundo direito desse tripé é o direito a receber ajuda humanitária, que pode também, digamos, estar sugestivo nessa imagem de uma família sendo resgatada do topo de uma casa após uma inundação. É importante entender que essa ajuda humanitária, em cada um desses direitos, tem princípios também que o fundamentam. E nesse caso é importante dizermos que a ajuda humanitária ela deve ser imparcial, que isso já vai de encontro com os 4 princípios humanitários, que não vamos aprofundar, mas eles são transversais a todo o manual e, portanto, a todo o seu conteúdo, que é a humanidade, a imparcialidade, a neutralidade e a independência operacional. Aprofundando um pouco em relação à imparcialidade, ela traz que a ajuda humanitária deve ser prestada, independente de credo, religião, cultura ou qualquer outro ponto que possa causar diferenciação entre seres humanos. Como um direito humano fundamental, toda pessoa em situação de risco, como a própria filosofia trazida pelo Ricardo do Manual Esfera fundamenta, ela tem direito a receber ajuda humanitária. E também da não discriminação. É um outro princípio que também está fundamentado. E o terceiro direito, que é o direito à proteção e segurança. Também a imagem nos traz um conflito armado e uma família sendo protegida por essas mãos, que também é o símbolo universal
da proteção. Direito à proteção e segurança, ela vai ocorrer em diferentes contextos. E como estamos falando aqui no contexto humanitário, ela também vai envolver conflito, situações de conflito armado, em que a pessoa ela tem esse direito. Uma situação em que a pessoa, fugindo de seu país por questões políticas, étnicas, como nessa complexidade do mundo atual, temos todas essas razões e motivos, ela, como migrante e refugiado, também tem o direito à proteção e segurança. Então, em relação a esse direito, ele vai abarcar as diferentes situações em que uma pessoa, em situação de risco explícito ou não, tem esse direito à proteção e segurança. Como sabemos, e talvez já tenham visto ao longo do curso ou vão ver, justamente por tratar desse tema de migração e refúgio, a pessoa como refugiado, distintamente do migrante, ela está respaldada, digamos assim, sustentada pelo direito internacional. É uma proteção que vai além das leis políticas, jurídicas do país onde ela reside, mas é uma proteção internacional. Aqui também ressaltar um outro ramo do meio humanitário, que é a negociação humanitária, que é justamente essa diferenciação entre civis e combatentes, e um papel das agências fundamental, usando e realmente honrando o princípio da neutralidade, é essa negociação com governos e mesmo milícias, grupos, justamente para a proteção dos civis. Como exemplo, e com certeza ouviram falar, sobretudo no conflito Israel-Palestina, os corredores humanitários. E nessa interseção dos três direitos apresentados está o dever humanitário, que bebe direto da fonte da filosofia do Esfera, que qualquer medida deve ser tomada para aliviar o sofrimento humano. O imperativo humanitário, o dever de salvar vidas em qualquer condição ou circunstância. Num exercício breve, talvez um pouco avançado, mas é uma metodologia que com o Ricardo temos pensado, é justamente já a partir da explicação e da apresentação dos capítulos fundacionais, é já fazer uma breve relação, que depois vão poder aprofundá-la e também podemos, através das perguntas, esclarecê-las, entre os capítulos fundacionais e técnicos. Aqui volto naquela imagem do Yin Yang, como viram, que ela é uma imagem-chave, porque ela justamente vai trazer essa interdependência dos capítulos, essa relação entre os capítulos fundacionais e técnicos, como uma relação fundamental, em que não posso, talvez, pegar um capítulo alheio do manual sem entender os demais capítulos, principalmente os fundacionais. Ali faltaria algum fundamento, algum nexo que sustenta aquelas ações. E justamente partindo desse princípio e dessa premissa, que temos estudado com o Ricardo, aqui trazemos algumas relações para já apresentá-las e para que possam aprofundar também brevemente e nos seus estudos futuros junto ao manual. Em relação ao direito à vida com dignidade, trazemos aqui uma norma lá do último capítulo de saúde, relacionada a cuidados paliativos, que eu vou ler para vocês, que diz assim: as pessoas têm acesso a cuidados paliativos e a cuidados terminais que aliviam a dor e o sofrimento, maximizam o conforto, a dignidade e a qualidade de vida dos doentes e dão apoio aos familiares. Aqui já adiantando, justamente porque em uma próxima oportunidade, com muito gosto, aprofundaríamos nos capítulos técnicos, é trazer que, dentro dos capítulos técnicos, e como falamos das normas, não são normas quantitativas, elas sempre são qualitativas e universais, e que elas nos trazem um cenário ideal, como viram pela leitura. Então, justamente essa primeira relação, ainda que tenham mais, sem dúvida, a proposta é que todos os capítulos fundacionais possam ser relacionados com as normas, é que em relação ao direito à vida com dignidade, os cuidados paliativos, ou seja, os cuidados voltados para pessoas com doenças terminais, para pessoas com algum tipo de necessidade especial que necessite desses cuidados, ele possa ser relacionado como uma expressão
do direito à vida com dignidade. E aqui uma breve reflexão que sempre trazemos com o Ricardo, o desafio, porque essa relação sempre vai levar o contexto da complexidade do mundo atual e dos conflitos em conta. Então, não vejam como uma relação utópica e direta. Ela pode acontecer a depender das variáveis. Isso é um ponto muito importante. Então, entender essa expressão dos cuidados paliativos dentro de um contexto de crise, ou seja, de um contexto de escassez, onde me faltam recursos financeiros, humanos, logísticos, pois estou numa zona mais limitada de acesso a recursos, ela é possível? Aqui fica uma reflexão. Sabemos que sim, mas ela tem suas limitantes e condicionantes. Sempre importante levar o contexto em conta. Direito à proteção e segurança. Relacionamos aqui com o capítulo de alojamento e assentamento e a norma 3, do espaço habitacional, que é justamente a norma vai trazer que esse direito, também como um direito fundamental, todos os capítulos técnicos também bebem da fonte dos direitos humanitários, dos refugiados e dos direitos humanos, é que a pessoa tenha um espaço habitacional apropriado e mínimo, tem uma metragem que não entrarei em detalhes nesse momento, podemos aprofundar posteriormente. Tem um espaço habitacional mínimo para que ela com sua família possa habitar, seja num abrigo, seja num campo de refugiados, que não são a mesma coisa, também um ponto a aprofundar posteriormente. Relacionamos com direito à proteção e segurança, justamente também porque, se aí nos debruçamos no capítulo de alojamento e assentamento, vemos que o alojamento ele é multidimensional, ou seja, ele vai estar relacionado a partir do fato que a pessoa exerce e tem direito ao alojamento. Proteção, ele influi na proteção, segurança, na dignidade da pessoa, em fatores relacionados à saúde. Então, aqui trazemos também essa relação que, para se concretizar, vai depender dos fatores, vai depender do meio, vai depender do contexto em que essa pessoa está inserida, em que a agência também está atuando. E, por fim, o direito a receber ajuda humanitária, relacionamos aqui com segurança alimentar e nutrição, justamente na norma 6.3, dessa seleção dos beneficiários, distribuição e entrega de alimentos. Aqui, fundamental entender da complexidade, mais uma vez trazemos que o assistencialismo ele é diferente de uma ajuda humanitária efetiva. Eu tenho grupos vulneráveis para atender, eu tenho pessoas com necessidades especiais, eu tenho grávidas, lactantes, eu tenho homens solteiros, eu tenho crianças. Então, dentro da ajuda humanitária, todos esses grupos devem ser levados em conta, e isso influencia bastante na qualidade e quantidade de itens e também na distribuição e entrega. Um dos exemplos que temos em Roraima, justamente no contexto da Operação Acolhida, trabalhamos com uma planilha, chamávamos de Master List, e nessa planilha, a partir da relação de todos os beneficiários, você tinha claramente uma divisão entre a questão em que grupo vulnerável ele pertencia, e isso influenciava também na quantidade de alimento ou na quantidade de itens de higiene, entre outros, a receber. Então, vemos aqui que o contexto é fundamental. Essa relação nem sempre é direta, mas ela é possível. Muito bem. Após a Carta Humanitária, temos os princípios de proteção, que já vamos caminhando frente aos capítulos técnicos, ou seja, vamos saindo dos capítulos fundacionais, desse fundamento mais ético, jurídico, filosófico, se queremos, e partir para uma expressão mais prática do manual. Hoje aqui não aprofundaríamos nos princípios de proteção e trazemos o capítulo seguinte, a norma humanitária essencial. Para entendermos ela, e gosto de fazer essa analogia, muitos talvez já tenham ouvido falar do Golden Circle, do círculo dourado, de entender o que
o como e o porquê fazemos o que fazemos. Então, talvez entender o manual Esfera a partir dessa perspectiva, pelo menos os capítulos fundacionais, pode ajudar alguns, como uma referência didática. A essência do manual, ou o que, ou what, podemos entendê-la como a carta humanitária, que é a essência, o core, o coração do manual. O como, já partindo de um ponto de vista mais prático, ele é justamente a contrária. Vamos lá, voltando, rebobinando. Se a gente vê o círculo dourado, quem está no centro é o porquê, é o why, é o porquê fazemos o que fazemos. Justamente nessa essência está a carta humanitária, que é o coração, essa pedra angular do manual. Partindo mais para a periferia, para esse segundo círculo, é o como. Então, já para essa expressão mais prática do manual, o como fazemos, podemos entender como os princípios de proteção, que, como dissemos aqui, não aprofundaríamos, mas é justamente como essa parte mais teórica e filosófica começa a se expressar em ações no campo humanitário. E o último anel, que seria o quê? É o que costumamos dizer do pé na brita, ou seja, de estar no campo, no abrigo, junto das pessoas. E para isso, para entender essa relação, todas as partes interessadas e todas as ações humanitárias e suas consequências, podemos entender a norma humanitária essencial. Bom, após essa analogia brevemente didática, para entendermos essa relação, chegamos na norma humanitária essencial. Importante dizer que ela foi atualizada no ano passado, justamente para levar em conta a opinião e, sobretudo, o papel das comunidades afetadas por crise, afinal, elas são os principais agentes nesse contexto. E aqui trazemos que alguns requisitos essenciais a fundamentação nos princípios humanitários, ser uma norma verificável, ela pode ser auditada, então uma agência humanitária pode entender se ela está ou não, digamos, no caminho correto em relação à prestação de ajuda humanitária. Lendo brevemente, trata-se de sistema facultativo, assim como a carta humanitária, adesão voluntária não vinculante, com indicadores mensuráveis, que viabiliza uma melhor prestação de contas às comunidades e às pessoas afetadas por uma crise, funcionários, doadores, governos e outros agentes. Aqui é importante mencionar, quando vimos no primeiro slide que o Ricardo trouxe, que um dos pontos fundamentais por que o Esfera foi criado é justamente para melhorar a qualidade e prestação de contas das agências humanitárias. E é justamente nisso que a norma humanitária essencial vai se debruçar. Afinal, o que é prestação de contas? Normalmente só trazemos esse aspecto mais financeiro e contábil, mas ele vai muito além disso, e no meio humanitário, sem dúvidas. O Esfera define a prestação de contas como a utilização responsável por parte das organizações humanitárias dos recursos que têm à sua disposição, financeiros, humanos, entre outros, ambientais, ou seja, consiste em explicar como seus programas funcionam de acordo com as melhores práticas e compromissos acordados em comum. Um ponto importante aqui, e que buscamos aprofundar, são as lições aprendidas e os estudos de caso. Todas as experiências, e podemos tomar como primeiro modelo e principal as nossas próprias vidas, geram aprendizado, certo? Como registramos esses aprendizados? Como os aprendemos a partir deles para que em futuras ocasiões possamos fazer diferente? Possamos ter mais elementos para uma tomada de decisão mais sensata e madura, por exemplo. Nesse contexto, a prestação de contas não é diferente. Ela vai se basear em experiências prévias, como dissemos, tanto em relação à gestão de recursos financeiros, de pessoas, recursos ambientais, justamente para aprender da experiência passada e para futuramente, como trouxemos aqui, ter uma resposta humanitária de maior qualidade e que, sobretudo, garanta e assegure a dignidade das pessoas afetadas. E nesse contexto, como o Ricardo vai aprofundar, tendo como ponto-chave principal a participação, empoderamento das comunidades afetadas por crise, essas formas de participação, elas podem se dar de distintas maneiras, que podemos aprofundar posteriormente no espaço para dúvidas e perguntas. Forma passiva, ela é informada do que aconteceu ou vai acontecer.
Não teve participação indireta, não teve participação direta, mas ela foi informada. Ela pode fornecer informações a partir de enquetes ou outros estudos para entender seus gostos e preferências e moldar, por assim dizer, a resposta humanitária a partir de suas necessidades. O diálogo, que aqui já podemos talvez entender do passiva a iniciativas locais numa flecha ascendente do empoderamento e participação das comunidades. Então, através do diálogo, incentivos materiais, ela mesmo trabalhar, por exemplo, dentro dos campos de refugiados e dos abrigos, como muito acontece, a forma interativa e iniciativas locais, que é um ponto importante, já caminhando por essa autonomia, essa independência e mesmo para iniciativas empreendedoras. A partir desse contexto, e para seguir aprofundando em relação aos compromissos, o Ricardo vai seguir essa explicação da norma humanitária essencial. Gratidão, irmão. Não é? Então, pegando nisso que foi falado até agora, e olhando aí para as perguntas que foram surgindo no chat, se eu não conseguir incluir aqui as respostas, depois a gente vê. Como o nome diz, ela é uma norma essencial, com 9 compromissos. E cada um desses compromissos, eles tentam dar-nos elementos para nós construirmos as nossas respostas, para nós construirmos as nossas iniciativas. Desde uma ONG internacional, a um ator local, a um grupo de voluntários de boa vontade, os escoteiros, como eu costumo dizer, todos poderiam, em algum grau, adaptar aquilo que é uma plataforma humanitária, feita por agências humanitárias para humanitários, mas tem muita coisa que é válida. Então, é muito interessante quando nós pegamos nestes protocolos internacionais para valorizar as ações locais, dos grupos locais, até às vezes da própria comunidade, quando ela já está desenvolvendo iniciativas próprias. Nós vamos falar só de alguns compromissos, não vamos ver todos, e vamos ver como eles tocam em alguns pontos. Como o irmão Noé disse, aqui nós já entramos um pouquinho no como é que eu vou fazer isto. Como é que eu vou monitorar a minha resposta, melhorar a qualidade da minha resposta. Aqui estes elementos que já nos ajudam. Só um lembrete, como foi dito, a norma ela foi atualizada. Esta nova versão ela ainda não tem uma tradução a português, portanto esta flor no manual ela é outra. O enunciado dos compromissos é outro e a estrutura de cada um dos 9 compromissos é outra. A ideia foi simplificar, afastar um pouquinho do jargão humanitário. Vamos ver se foi possível ou não. Nem sempre é possível estas coisas, porque há muita, muita coisa envolvida, como a questão do IASC, que foi mencionada aí. Claro que o IASC se faz valer deste tipo de protocolos. As agências da ONU todas usam isso, ou na maioria baseiam as suas intervenções em protocolos como o Manual Esfera, não apenas o Esfera. E a norma humanitária ajuda-nos a entender como, sobretudo na questão dos clusters, mas isso é mais lá para a frente. Podemos avançar, por favor? Então vamos falar do compromisso 1, se eu não me engano. Exatamente. O compromisso 1, ele tem um enunciado simples. E o enunciado diz assim: os indivíduos e as comunidades podem exercer os seus direitos e participar nas ações e decisões que os afetam. É simples, né? Depois tem vários requisitos para eu saber se eu estou conseguindo honrar esse compromisso, implementar esse compromisso na minha agência, no meu grupo, na minha organização, no meu projeto. São vários requisitos, nós pegamos no requisito 1.6, que diz: estabelecer uma abordagem coerente a nível da organização para assegurar a transparência na troca de informações, na comunicação e na participação significativa das pessoas e das comunidades nas ações e nas decisões que os afetam. Ou seja, eu tenho que descobrir como é que eu vou fazer pontos com essas pessoas. Na imagem vocês veem uma reunião com as lideranças de um abrigo. A Fraternidade de Missões Humanitárias atuou na gestão de abrigos, dentro da Operação Acolhida, no estado de Roraima. No momento, enquanto a Fraternidade de Missões estava com o escopo dessa tarefa, da gestão de abrigos, ela se especializou, de certa forma, nos abrigos indígenas. Todos os abrigos indígenas eram geridos pela Fraternidade de Missões, juntamente com o apoio da Operação Acolhida, da Força Tarefa,
e, claro, supervisionado pelas agências da ONU, no caso Unicef, Acnur, OIM, havia presença da OSHA, da UNFPA, todas entram, elas são muito acompanhadas, não? Agora, claro, é assim, a questão do orçamento é interessante, mas eu não vou entrar aí agora, porque 60% do orçamento não chega na população, fica no RH. Então, isso é o básico, não? Então, é uma premissa que a gente sempre traz, que todos aqueles orçamentos milionários que a gente vê, que são cortados, apenas 40% chegam à população. O resto é usado para pagar toda a arquitetura humanitária, mas isso é outro assunto. Aqui, como nós vimos, os tipos de participação são vários. Nós temos que descobrir o que é apropriado ao momento, ao local e à cultura. No caso, os grupos da etnia indígena, os grupos do povo, o Arau, que eram a maioria dentro dos abrigos, juntamente com os Anhepá, eles tinham lideranças, agentes articuladores da comunidade, que eram conhecidos como Aidam, a palavra para cacique. E aí nós reunimos os Aidamos e, claro, havia reuniões constantes para atualizar, além de reuniões só com as mulheres, só com os adolescentes, com os jovens, com toda a comunidade, havia vários tipos de encontro. Nós tínhamos de construir a forma de chegar até essas populações, não? Nós tínhamos que chegar lá para partilhar informações, escutar deles. Esse é o nosso primeiro compromisso, não? Podemos avançar, por favor? Verificar como isso ocorre tem a ver com a prestação de contas e a transparência das organizações, que é uma luta. Dá muito trabalho ser transparente. Irmão não é que trabalha no financeiro da Fraternidade de Missões, ele sabe que é bem complicado. Defender a transparência é um compromisso da nossa organização e requer um esforço. Então, acompanhar como é que isso acontece é também um compromisso. É muito mais fácil a coisa acontecer de outra forma. Compromisso 3. Os indivíduos e as comunidades estão melhor preparados e mais resilientes a possíveis crises. Um requisito seria planejar e implementar programas que tenham efeitos positivos de longo prazo para as pessoas, para as vidas das pessoas e a subsistência, a sua economia local e o seu meio ambiente. Exemplo. Ou seja, este compromisso, antes do exemplo, basicamente ele diz que as populações que nós atendemos têm que ficar melhor do que estavam antes de nós chegarmos lá. Se elas ficarem no mesmo ponto, então é como se nós não tivéssemos feito nada. E se elas não ficarem melhor preparadas para uma crise, então, quando nós entramos no terreno, nós temos que pensar no momento em que vamos sair. Ou no caso da Caritas, que acompanha, que não sai, que fica nos locais que lhe corresponde, ajudar essas comunidades a construírem projetos a longo prazo, soluções duradouras. O que vocês veem na imagem é uma reunião do Centro Cultural e de Formação Indígena, que foi a resposta que a Fraternidade de Missões Humanitárias encontrou, depois de vários anos na gestão de abrigos, para tentar construir um futuro para essas populações. Porque alguns não tinham interesse em sair dos abrigos, em continuar com a vida deles, não estavam bem integrados na sociedade brasileira. Então, essa foi a resposta que nós encontramos. Como ajudá-los? Como ajudá-los a criar algo que lhes dê autonomia? Tanto a conseguir emprego dentro da sociedade Boa Vista, noutro estado, ou como se tornarem empreendedores. E aí nasce o Centro Cultural e de Formação Indígena. No caso, essa aula em específico era uma simulação de entrevistas de emprego. O servidor humanitário presente ali, ele estava a prepará-los como se comportar numa entrevista de emprego. Aquilo que vai ser perguntado, como responder em português, que possibilidades é que eles têm, e já estava dando a preparação para esse momento. Eram outros cursos técnicos, partilha de saberes, oficinas locais, mas também cursos que lhes dão possibilidade de se tornarem autónomos. Então, isso é uma forma de cumprir com o compromisso 3, não? É apenas um exemplo. Com certeza vocês têm muitos mais com as iniciativas locais que a Caritas desenvolve em vários locais do Brasil. Podemos avançar, por favor? Eu estou tentando ir para a gente não ficar muito fora do tempo, né? Compromisso 5. Esta vai pegar no que foi falado ali acima. Os indivíduos e as comunidades podem expressar suas preocupações e queixas de forma segura para que estas possam ser respondidas. Tem que haver mecanismos seguros de feedback. Requisito 5.6 fala: estabelecer uma abordagem coerente a nível da organização para assegurar que quaisquer preocupações ou queixas sejam recebidas e tratadas de forma atempada e adequada. Assistentes sociais, psicólogos, oficiais de proteção.
a informação que as pessoas nos trazem, as queixas, ou só o feedback que a comunidade nos traz, tem que haver mecanismos implementados para receber isso de forma adequada. Na imagem, ela foi tomada durante a missão humanitária no estado da Bahia, após as enchentes. Tínhamos vários servidores humanitários que trabalham com psicologia do luto, exatamente nesse momento de escutar a população, que perderam tudo, não? Aí tinha aquele caso bem conhecido de, sem consulta à comunidade, chegavam doações de alimentos, mas a população tinha perdido as casas, os fogões, as geladeiras. Onde ia conservar os alimentos? Onde ia processar os alimentos? Então não foi feita uma consulta, não havia um conhecimento real da necessidade da população e, na verdade, eles estavam em luto, em perda profunda e precisavam de um acompanhamento, talvez, de outro tipo, não? Então, o compromisso 5, juntamente com outros compromissos, eles trabalham nisto. Como é que nós nos responsabilizamos pelas informações que recebemos? E como é que nós encaminhamos essas informações, não? Nos princípios de proteção, tem uma filosofia básica na gestão das informações delicadas. Certamente vocês sabem isso, que é: se o meu grupo, se a minha organização não tem um protocolo claro de como lidar com essas informações, eu não devo coletá-las. Se eu não tenho como encaminhá-las, se eu não tenho como atuar sobre elas, eu não devo recolhê-las. Para que eu coletar informações delicadas se eu não tenho o staff, a preparação adequada ou o mandato de ação para lidar com esses grupos? Eu devo saber se encaminhar, mas eu tenho que vigiar exatamente como é que essa informação é processada. Justamente foi o que aconteceu em Ruanda. Os agentes humanitários não tiveram acesso a uma população que eles não tinham capacidade para acompanhar. Como avaliar? Tem que ter pessoal qualificado para isso. As auditorias não devem acontecer só no meio financeiro. Tem que haver um acompanhamento, um monitoramento. E para isso é que entram os indicadores dos capítulos técnicos. Se eu estiver atento aos indicadores, eu vou ver as luzes vermelhas piscando no meu painel quando a coisa está a sair do trilho. Mas para isso eu tenho que monitorar, acompanhar, com requisitos, com protocolos internacionais, não com formas bem estipuladas de acompanhar isso. Tem que ser profissionais, tem que dar relatório, tem que ser acompanhados, tem que haver todo um envolvimento, tanto da equipa como de quem está envolvido, quem está supervisionando a resposta humanitária. Agora, nós sabemos que as coisas acontecem, não? E tem havido muitos casos sobre situações que não deveriam ter acontecido num contexto de resposta humanitária. Então, todos estes princípios éticos, toda esta parte tenta resguardar a ação, resguardar as populações, sobretudo, não? Que nós não causemos mais dano com a nossa presença no terreno do que sem ela. Estava recordando um comentário que foi feito sobre os abrigos, justamente por não ter sido feita uma análise de perfil correta, não terem sido identificados grupos vulneráveis, quando nós tentamos dar a nossa resposta e nós misturamos tudo, né? E certas situações começam a acontecer. Então, os compromissos, os princípios de proteção, vocês quando começarem a ler, vão ver que eles repetem muitos conceitos, exatamente para resguardar os vários escopos da apresentação. Creio que sim, os slides enquanto PDF sim podem ser compartilhados, depois nós vemos com mais atenção. Podemos avançar, por favor? E antes de nós partirmos para a reflexão, não, nós vamos deixar estes temas. Nós falamos de algumas, nós não entramos nas normas técnicas, elas são amplas e várias. Elas têm bastante conteúdo sobre como definir o perfil de quem é atendido e quais as nossas prioridades em termos de população. Mas, claro, as coisas não são ideais, não? Então, surgem obstáculos, né? Quando nós tentamos aplicar as normas no contexto. Há vários fatores que influenciam, como estas normas mínimas, atenção. As normas do manual Esfera são mínimas. E se nós abdicamos daquilo, nós abdicamos da dignidade das populações, das pessoas, dos seres humanos. Mas elas são o mínimo do mínimo. E às vezes é difícil de implementar. Em muitos contextos, aquele mínimo é difícil. Vários fatores que influenciam o ambiente operacional e como é que nós podemos defender o direito à dignidade. Esses fatores incluem o cenário em que a resposta é oferecida, as diferenças entre a população e a diversidade entre os indivíduos, culturais, religiosos, políticos, económicos, sociais,
grupos vulneráveis. Então, se o manual inclui contextos específicos para a população LGBTQIA+, idosos, crianças, mulheres gestantes e pessoas com deficiência, aprofundada naqueles outros manuais. Mas para eu entender as diferenças, para eu entender como esse fator implica, o manual tem algum conteúdo sim sobre isso. Depois aprofunda nos outros manuais complementares. As realidades operacionais e logísticas que vão intervir no modo e no tipo de resposta humanitária prestada. Por exemplo, nós sabemos que a resposta humanitária no norte do Brasil, com todos os defeitos que possa ter, é considerada uma resposta exemplar pela comunidade internacional. Lidou com uma situação altamente complexa, refugiados indígenas, que era uma situação inédita, e teve que acomodar aquilo que eram padrões humanitários convencionais a uma situação não convencional. Então, dentro desse contexto, a adaptação da logística militar para a logística humanitária, seguindo estas normas, foi um processo que foi sendo construído por todos os atores presentes e foi sendo adaptado. Então, as realidades logísticas aí foram mudando. A forma como a logística se implementava foi se adaptando para incluir outra perspectiva, outra forma de resguardar as populações. Finalmente, as bases de referência precisas, os indicadores em diferentes contextos, incluindo a definição de termos essenciais e o estabelecimento de metas. Isto ajuda-nos a fazer essa mediação, a fazer esse monitoramento, como foi comentado aí. Se nós temos essa meta comum, esses indicadores estão bem adaptados ao local, como o irmão Noé comentou, as normas são metas, as normas são objetivos e elas aspiram a ser universais, no sentido de que elas têm que servir para qualquer contexto. Por isso, elas não podem ser quantitativas. Os indicadores são quantitativos, mas isso tem que ser adaptado ao contexto. Pode ser que a quantidade de água disponível não faça sentido num contexto do norte da África, ou asiático, ou mesmo aqui no Brasil, no sertão, aquele contexto de litragem disponível, pode ser impossível de atingir, mas nós temos que chegar na norma, não no indicador. E isso é motivo para outra. Esse dá pano para manga, né? Tem muito suco aí, como foi dito, tem muito conteúdo para ser explorado. Nós estamos só tentando dar um panorama e que o manual não tem respostas para tudo, ele dá-nos uma bússola. Então, com base na reflexão destes fatores que intervêm, que podem influenciar como a nossa resposta acontece, podemos partir agora para a reflexão que eu gostaria que alimentasse um momento de perguntas e respostas, não? E nós deixamos-vos três perguntas e depois respondemos às vossas também. Como é que as iniciativas em que eu estou envolvido podem melhor incluir as populações atendidas? Não é incluir mais, é incluir melhor as populações atendidas. No planejamento, incluí-las no planejamento, na implementação, no monitoramento, no feedback. Como é que as minhas iniciativas realmente estão conseguindo ou poderiam conseguir melhor incluir essas populações? Como é que nós vamos conseguir conferir-lhes, otorgar-lhes mais autonomia e menos dependência dos programas? E à luz destas normas que nós falamos, à luz desta filosofia, destes princípios éticos, quais são os desafios que vocês estão encontrando? Isso que nós queremos ouvir, mais do que tudo. A imagem é ilustrativa, vocês podem fazer uma reflexão se quiserem, então acho que, se o irmão não tiver mais nada a acrescentar, acho que podemos passar para esse bloco. Já estaria no momento. Sim, E sim, agora então, ficamos vou deixar. disponíveis. Muito bem, então a gente agradece, né, o irmão Noel, o Ricardo, por essa tão importante reflexão. Eu acho muito acertado de vocês trazerem esses primeiros elementos, que são o que nos dão a base para pensar a nossa ação humanitária, né? Nós não podemos, eu fico imaginando, né? Normalmente a gente vai pelo sentimento, muitas vezes, achando que precisa fazer alguma coisa, mas sem ter a base, né, gente, de compreender quais são os elementos que orientam essa ação.
Eu acho que aqui a gente conseguiu perceber o quanto que isso é fundamental, né, para, de fato, a gente conseguir contribuir, porque muitas vezes a gente tem o interesse, a vontade de fazer, de contribuir, mas muitas vezes os caminhos que a gente pode utilizar podem não ser os melhores, pode, na verdade, dificultar essa nossa contribuição. Então, eu queria muito agradecer a vocês por esses, né? Sei que a gente entende que aqui seria um curso. Nós, inclusive, quando pensamos esse curso, a gente dizia, não, o Manual Esfera é um curso por si só, né? Porque não daria, mas é bem interessante, bem importante esses primeiros elementos que vocês trazem. A gente vai trazer vocês nos próximos módulos. A gente vai refletindo as outras questões também. Aqui teve muito comentário, acho que Ricardo foi, o irmão Noé também foi comentando algumas coisas, né? Muitos já trazendo leituras de realidades que vai se percebendo aí na atuação humanitária. Então, tem muitos comentários. Tiveram algumas perguntas que eu vi que Ricardo foi respondendo também. É, e talvez, de fato, fosse interessante fazer um diálogo a partir da nossa experiência, como vocês estão propondo, para que a gente fale a partir do que é da nossa vivência, né? O que é que nós estamos vivendo mesmo, vivenciando, quais são as questões. E a partir daí, depois eles podem responder umas 2, 3 questões que apareceram a mais aqui. Pode ser assim? Eu acho que o caminho é o chat, talvez. É, Cristina, posso ah, só. Acho que lá no comecinho, as primeiras perguntas, teve uma que eu esqueço muita coisa, mas essa eu lembrei, que é onde as pessoas podem acessar ou encontrar os manuais. Não só o Manual Esfera, mas aqueles que Ricardo tinha mostrado no slide. As pessoas ficaram muito empolgadas com sim, era eles e aí uma elas das queriam que eu saber tenho. como acessar, como adquirir. Aham. Eu só estava sugerindo a gente provocar as outras discussões e depois eles trazerem as informações, Ah, tá certo. né? Para que Peço a gente. desculpas. Não, Aqui, mas podem Tico e já Teco estão aqui responder. vendo o chat, né? Tudo ao Podem já mesmo tempo. Podem já responder se quiserem, essa aí, e talvez a gente escutar um pouco o grupo aí sobre as experiências também. Não sei se Ricardo ou Noel pode responder sobre onde encontrar. Bem, bom, posso começar? Aí Ricardo me complementa. O Ricardo traz na explicação da Humanitarian Standards Partnership, ou Cooperação das Normas Humanitárias. Eles têm um site específico, não em português, mas tem em espanhol, que vamos deixar o link aqui agora no chat. E aí todos vão poder acessar esses 9 materiais, certo, Ricardo? Dessas 9 outras normas, e que abarcam, né, que abrangem diferentes aspectos de uma resposta humanitária, tá bem? Então, no site que vamos passar agora, vão poder ter acesso tanto aos PDFs, como dissemos, não tem a tradução em português, mas tem as versões em espanhol e inglês, para poderem aprofundar também. Muito bem. A pergunta aqui, a gente abre o microfone, assim, é 1 minutinho contado, 2 minutinhos, quem quiser falar, a partir das perguntas que eles trazem para a gente, ou vocês também podem utilizar o chat e ir respondendo ali pelo chat, também pode ser um caminho. Não sei se o Ricardo pode trazer novamente as questões, Ricardo. Creio que o irmão Noé já colocou aqui mais acima. Ele Ah, copiou aí.
Eu posso partilhar, vendo aqui alguns comentários, realmente foi um desafio muito grande a questão com os grupos indígenas, os povos indígenas venezuelanos, porque foi uma grande escola para a Fraternidade de Missões Humanitárias a gestão de abrigos num contexto humanitário com essa população indígena. Foi novo para todos. E fomos descobrindo à medida que fomos falando. Há uma diferença importante entre os povos, os grupos exclusivos da Venezuela e os grupos que eram transfronteiriços e que rapidamente os parentes brasileiros os receberam nas suas comunidades e então ficaram pouco tempo nos abrigos. Esses grupos transfronteiriços, eles rapidamente se entrosaram e nós constatamos uma tendência muito grande para as iniciativas próprias e empreendedorismo. Tanto que muitos dos alunos, depois do nosso CCFI, são justamente membros desses grupos, que querem realmente construir a sua vida. Os grupos que até hoje estão no abrigo, que são sobretudo dois povos maioritários, eles têm mais alguma dificuldade nisso. E aí nós notamos, há uma grande diferença com aquilo que nós vimos que é o grupo indígena brasileiro, que está muito habituado em lutar pelos seus direitos, em atuar em situações sociais, está muito mais ágil na luta pelos seus direitos. E nós encontramos uma população altamente dependente de assistencialismo e que até hoje não é um desafio otorgar-lhes autonomia. Chegou a um ponto que colecionavam cursos, mas não davam aquele passo. Pela forma, pelo regime social que viveu na Venezuela, era muito mais fácil a organização que eles tinham, em que eles não precisavam assumir uma casa com contas, enfim, ter toda essa autonomia que qualquer cidadão brasileiro tem que ter. Para eles foi um choque grande e agregados familiares grandes, 10, 8 pessoas, que não podiam assim ser interiorizados para São Paulo, para o Rio, porque seria considerado um etnocídio. Então não podiam viajar assim. Podiam ir por conta própria, claro. Mas pelas instituições promover essa interiorização dos grupos indígenas não era possível. E então havia um medo, havia um receio de se aventurarem neste novo país, continua a ser o nosso maior desafio. Havia este receio desta nova forma de estar tão diferente, com um grupo familiar tão grande, várias gerações. Então, realmente, nós notamos diferença entre os grupos indígenas. Alguns muito mais ágeis, outros muito mais que nós temos que nos esforçar mais para fazer esse acompanhamento, né? Do idioma, da compreensão do sistema social, do sistema de saúde. Então, todas estas normas, elas não são princípio, meio e fim, elas são muito esféricas, são muito circulares. Uma pega na outra, volta ao princípio e sempre retoma, não? Então os desafios eles não terminam. A situação no norte do Brasil está entrando já como é que se diz? Crises prolongadas. Um abrigo humanitário deveria durar 3 a 5 anos e deviam ser fechados. Abrigo não é solução. Então realmente é um ponto de interrogação aí, não? O que é que vai acontecer? Mas é importante nós termos esta base para sabermos, não, quando eles chegam esse grupo, o povo Arau, ele já está em todos os estados do Brasil. E nós temos que saber, não? Como é que nós vamos receber esta população aqui? Como é que nós podemos incluí-la, não? E já vai para 7 anos. Como é que nós podemos incluí-la? Porque eles são em muitos níveis são muito articulados, então tem muito a trazer também se nós soubermos a chave que rodar. Aquele exemplo muito comum, não? Foi a população de um dos abrigos especificou: nós não queremos camas, nós não queremos aquelas unidades de alojamento típicas do Acnur, das Nações Unidas, nós queremos redes, chinchorros. E aí foi construído, várias organizações se juntaram, a Operação Acolhida, várias organizações se juntaram para construir um redário. Para eles aquilo era dignidade, e não a casinha com casa. Então, isso é um exemplo de como a coisa tem que ser adaptada. O menu de segurança alimentar teve que ser adaptado. Eles não consomem alimento idêntico, não? Então, teve que ser, de certa forma, adaptado. Então, não é como aquela imagem do coelho. Toma, pronto. Isto é melhor que nada. Tu está aí com fome e está reclamando do quê? Não é a perspectiva da intervenção humanitária, né? Então, nós tentamos trazer isso para a resposta e é um desafio. O Abricano Coida, o irmão não estava lá de coordenador, como foi? Assistente de coordenação no Ranocoida, justo não existe mais, né? Exatamente. O irmão não E começou tem lá. com relação aos indígenas venezuelanos, na Cáritas, em vários estados, a Cáritas tem
trabalhado com os indígenas. É, e claro, esse choque, né? Porque os indígenas brasileiros é outra coisa. Então, é, tem uma outra cultura, né? E principalmente a questão das crianças estarem nos sinais, né, ali no serviço, como eles chamam, e que para o Brasil, inclusive, perante a lei ali da criança e adolescente, isso jamais poderia ocorrer, de deixar as crianças nos sinais, né? Então, isso muita foi uma discussão muito forte, assim, como é que se lida com isso? É, essa questão é, de repente, as mulheres não podem isso, não podem aquilo, quem define lá é o cacique. Então, teve muitos choques, né, no processo de trabalho com os indígenas. E ainda hoje tem, né? A gente cada vez escuta, né? Quando eles chegam em um local, em um município, sempre tem alguém da Caitas dizendo: a gente não sabe como lidar com os waraus, não sabemos o que fazer. As pessoas, as populações, teve um comentário de uma assistente social da prefeitura que dizia que eles ficavam inventando uma língua para que ninguém soubesse o que eles estavam falando. Então, assim, é um desconhecimento tão grande, né, das autoridades, né? Então, é muito difícil, é um aprendizado isso, né? A Caritas já fez um seminário sobre, né, fez um levantamento sobre onde estavam trabalhando com os indígenas, quais eram as questões, fez um debate, mas a gente sente que é um elemento que a gente precisa estar sempre voltando, dialogando, porque é muito difícil, assim, no sentido de perceber qual o caminho, que metodologia, entendeu? Eu vou só partilhar uma dica, não, para quem tiver com essa situação. Uma não é uma resposta mágica, mas a solução que nós encontramos nos abrigos foi justamente uma servidora humanitária identificou que essas mulheres elas eram artesãs. Então nós começamos ajudando a colher a fibra do buriti e a criar um espaço para elas desenvolverem o artesanato delas. Começou lá nos abrigos, depois o museu, a Casa do Objeto Brasileiro acompanhou. Ele caiu para todos? Travou. Opa, Quando nós trouxemos uma Voltou. atividade, parou perdão? aí. Ai, onde Tu ficou? travaste na hora do o museu acompanhou O museu, a e Casa do aí, Objeto Brasileiro acompanhou, depois que a coisa cresceu, que as artesãs realmente se ganharam uma desenvoltura. Agora, infelizmente, o museu entendo que já não está mais em Boa Vista, mas isso foi uma iniciativa que começou aí nos abrigos, nessa tentativa de retirar oferecer uma alternativa à mendicância. Então, talvez essas mulheres que estão no semáforo sejam artesãs incríveis. Se a gente ajudar elas a ter acesso aos materiais, vão ver que nos vão surpreender, talvez. Quem sabe? Isso hoje é um caminho. Muitos lugares têm trabalhado apoiado os artesanatos, né, no trabalho dele. Complementando o tema da boa vontade, nós tivemos a oportunidade de estar na Polónia 2 meses depois do início da guerra na Ucrânia e nós vimos aquele cenário de várias centenas, dezenas de pessoas entrando em ônibus e indo, de um abrigo improvisado que foi um shopping. E claro, as pessoas só querem sair da fronteira, mas ninguém sabe quem são os motoristas, quem são as pessoas, onde é que elas vão parar, quem está recebendo. E a comunidade não se, assim, internacional não se questionava muito acerca disso. As pessoas estavam saindo da fronteira e as pessoas levavam carros, não? Viajavam, ofereciam, fretavam ônibus para tirar as pessoas de lá, mas não havia qualquer acompanhamento. Então, isso é um exemplo de iniciativas da boa vontade. Vamos tirar o pessoal da guerra, mas calma, porque depois, criança, tráfico humano, essas coisas acontecem. São situações muito. Acontece demais, porque
a vulnerabilidade, as pessoas nessas situações são mais vulneráveis. Então, a mãe com a criança está mais vulnerável, o idoso está mais vulnerável, a pessoa com deficiência mais vulnerável. Então, todos esses grupos ficam mais vulneráveis. Então, só fazer aquilo que a massa às vezes está fazendo, foi uma grande massa, né, de enviar roupa, enviar abrigo, enviar... E acontece que o povo ucraniano ele é bem desenvolto. E aí, rapidamente, eles arrumaram emprego nos países que os receberam e muitos, assim que puderam, voltaram. Eles nem receberam o estatuto de refugiado, eles já foram integrados nas sociedades e muitos voltaram para o país. Então, foi uma situação, assim, muito relâmpago. Eles não ficaram muito dependentes dos apoios e, rapidamente, diminuiu muito o fluxo em pouco tempo. Então, é um exemplo de como a questão cultural é muito impactante na nossa resposta. Aí as agências ficaram, e agora? A gente tem um super orçamento, mas não tem ucraniano, por exemplo. E agora? O que vai acontecer? Então, cada situação é uma situação, né? Mas a gente está falando demais e não está ouvindo vocês, né? Estamos aqui conversando sozinho. Alguém quer comentar algo, fazer alguma pergunta? Não se Tem façam um de rogado, minutinho. gente. Eu vou abrir então aqui. Eu queria perguntar a questão dessa escuta qualificada, que eu achei bem interessante esse ponto de vocês colocarem que não fazer essa escuta, esse levantamento de dados, se você ou a sua instituição não tem como dar o encaminhamento para essas denúncias, para esses pedidos, né? Porque senão a pessoa cria essa expectativa de que algo vai ser encaminhado e você só ouviu aquilo, vai comentar com outras pessoas, mas não vai dar o segmento. A gente fala muito só da escuta ativa, né? Mas eu achei bem interessante esse ponto. No abrigo, todos nós éramos oficiais de proteção, porque a qualquer momento a população podia vir trazer uma situação. Mas ou seja, eu dar conselho, não, né? Então isso é válido, e tem que haver um mecanismo bem posicionado, porque vocês vão ver que no escopo do Manual de Esfera está que a população tem que saber exatamente o que é que nós vamos fazer, que serviços nós podemos oferecer. Então, se essa escuta terapêutica não está disponível, claro, eles vão falar, mas a gente já sabe que o nosso escopo é limitado. Então, que eles saibam exatamente com o que podem contar conosco. Faz parte da transparência, prestação de contas, no caso, à comunidade. Nós temos prestação de contas à comunidade, que a gente atende. Foi aquela imagem que vocês viram com o militar ali. Foi um dia de casa aberta, que nós chamamos os alunos do curso e mostramos os vídeos que gravamos com eles. Era o major dos pontos focais de assuntos indígenas da Operação Acolhida e os alunos que participaram e lideranças locais. Então, todos se colocaram, partilharam. Foi um momento de casa aberta. A gente mostrou o que fez nesse ano. Então, essa é uma iniciativa. Outro tipo de prestação de contas é com os nossos colegas da instituição. Começa a questão do o cuidado, né? A gestão das emoções, cuidado dos cuidadores. Então, tem que haver também prestação de contas com a nossa equipe. Prestação de contas com as outras agências. O que é que nós estamos fazendo aí no território? E prestação de contas aos governos e aos doadores. Então, tudo isso é muito bonito eu falar assim. Na prática, é uma conversa, uma escuta, um atendimento psicossocial, um formulário. Tem várias formas, não? Tem várias expressões na prática, essa questão. E deveria, sim, estar instaurada, ó, via de dois sentidos. Muito Oi, obrigada. boa noite. Eu posso perguntar? Oi, alguém me ouviu? Oi, Pode Oi, sim. estamos te pode. ouvindo. Adiante, Carlos. Gente, perdão, é que eu tô na rua com a internet emprestada aqui, eu tô num caos, entendeu? Eu tenho duas perguntinhas rápidas que eu quero fazer, que eu fiz no chat, mas eu não sei se obtive resposta. Bom, a primeira é uma que ficou em dúvida, eu nem cheguei a fazer no chat, eu só elogiei esse manual, esse conjunto de manuais que apareceram na aula, né? Teve uma foto lá que mostrou diversos manuais, cada um com um tópico interessantíssimo. Eu creio que esses manuais foram consolidados de um só, que alguém até enviou aqui no chat. Mas eu queria saber qual foi a iniciativa, qual foi a conferência que deu início a esse manual, entendeu? Como foi feita as construções, quais instituições estavam presentes. E a outra pergunta é uma pergunta que eu fiz aqui,
sobre um assunto que eu não sei se foi o palestrante aqui na fotona aqui ou o outro irmão que falou, que é sobre o fato de uma doação ser dada a uma instituição, que é coisa, entendeu? Vamos dizer que uma doação vai para Ruanda, uma doação de, vamos ver, carne que tem que ficar armazenada numa geladeira a tantos graus, assim por dizer. Mas lá em Ruanda não tem esse tipo de geladeira, não tem como armazenar essa carne, entendeu? Aí eu quero saber o que acontece com essa doação, se eles devolvem, se é descartada, eu realmente não sei como funciona. É uma espécie de me contextualizar aqui como fica uma doação obsoleta, né? Uma coisa que não pode ser utilizada pela instituição ou por quem está sendo doada. Aí como funciona? Acho que é isso minha pergunta. Perdão se ficou muito embolado, mas eu tô na maior pressão aqui, tá bom? Obrigado, pessoal. Obrigada a você, Carlos, pela sua participação. E aí, gente? Talvez possa trazer a resposta da primeira e o Ricardo complementa. Bom, Carlos, nesse processo de construção do manual, como o Ricardo trouxe no começo, foi sobretudo entre 1994 e 97. Como viram, o genocídio de Ruanda e essa atuação, no mínimo limitada, das agências humanitárias foi um marco. E a partir disso foram feitas conferências e o setor humanitário entrou em um processo de reflexão profunda. Nos periódicos acadêmicos, humanitários, nos journals, como falam, se falava muito desse ponto. A partir daí, uma equipe de diferentes atores, Nicholas Stockton, da Oxfam, entre outros, se uniram. Entre 94 e 97 ocorreram uma série de reuniões. O Projeto Esfera foi criado em 97 como fruto dessas reuniões. E é a partir daí que a associação, ainda como projeto, é criada. Veja que ela é criada sem um vínculo direto com a ONU ou com qualquer outro tipo de organismo, ainda que esses agentes humanitários trabalhavam nessas organizações, é criada como um projeto, não necessariamente vinculado a algum órgão da ONU. Em 2016, ela vai virar uma associação, vai se tornar uma associação, hoje a Associação Esfera, baseada em Genebra, com um secretariado físico, hoje de 5 membros, e todo o seu movimento, a sua rede, que é formada por membros, treinadores e pontos focais. Depois podemos aprofundar nisso. Hoje a Fraternidade Missões Humanitárias, ela é tanto ponto focal, tanto no Brasil quanto em Portugal, quanto também possui treinadores listados. Aí o Ricardo vai poder trazer a segunda pergunta, a resposta. Bom, os 9 compromissos vão justamente nessa linha. Como é que a minha organização vai... Quais são as políticas do meu grupo, do meu grupo de voluntários, da minha ONG, da minha organização, associação, para lidar com essas situações? O 9º compromisso tem justamente a ver com isso. Ele diz que os recursos devem ser geridos de forma apropriada. Ele é o compromisso que lida com a questão da corrupção. Se os recursos humanos e financeiros são geridos de forma adequada, aí eu tenho que criar quais os mecanismos corretos para fazer com isso. Então, dependendo da organização, ou fica lá num galpão para sempre, como nós sabemos que acontece, ou é devolvida, ou é remanejada, ou se houver intercomunicação entre as agências, talvez aquela doação possa ser remanejada para um outro grupo que esteja precisando e que tenha condição. Uma outra agência tem os freezers, a geladeira, frigorífico que precisa para lidar com essa quantidade de carne. Se eu não partilho informações, eu não sei. Se eu fico só na minha bolha, aí, claro, a coisa está aí. Então, a complementaridade é muito importante. É por isso que o pessoal da água, do WASH, tem que comunicar com o pessoal da segurança alimentar, do alojamento, da saúde. Se a água está contaminada, o alimento não vai suprir as necessidades nutricionais e a saúde vai estar em risco. Então, são 3 áreas, 3 setores básicos que vão ficar afetados. Tem muito a ver com o que é que eu tenho implementado para me comunicar. Agora, o que é que acontece com aquela doação específica? Não, depende de cada um, né? A gente sabe como é a realidade, não vale a pena estar a pintar com lápis de cor. É bem difícil, sabe? E em certos países é usado como... A gente sabe que o Estado é quem tem a responsabilidade, o Estado, não o governo, o Estado soberano é quem tem a responsabilidade de lidar com essas crises, de assumir.
Então, quando o Estado levanta a mão, eu vou lidar com isso, aí entram as agências com a técnica, com a expertise. Mas o Estado assumiu que vai dar o apoio. Como ele é signatário daquelas declarações, ele levanta a mão porque tem um marco legal para respaldar isso e que justifica isso. Só que muitos países eles usam essas intervenções como forma de manter o poder, doações de alimentos, doação de recursos. Isso acontece em alguns continentes, então é sempre uma questão. Aí os princípios humanitários da independência operacional de eu não compactuo com políticas e eu mantenho a minha independência independentemente do que está acontecendo para suprir, né, ir de encontro à dignidade e aliviar o sofrimento, é o que esse princípio tem que se refletir nos processos da minha organização. Tem que haver uma coerência. Por isso é que os compromissos diziam uma abordagem coerente na teoria e na prática. O brasileiro só entrou após as várias tentativas. Normalmente esse é um ponto importante. As primeiras pessoas que atendem é a própria população afetada. O primeiro grupo que socorre é quem está lá. E por isso que nós temos que incluí-los nas nossas respostas. Às vezes nós temos médicos, bombeiros, psicólogos, técnicos, pintores, cantores, pessoas que podem ser valiosas numa intervenção, e eles conhecem o local. Normalmente eles são os primeiros que atendem. Aí a coisa é lenta, vai chegando, né? A gente já sabe que não há coisa ideal. Carlos, perdão, tu ia falar algo. Não, não, não. Eu só ia agradecer, cara, o carinho e me responder. Muito obrigado. Eu fiquei até com medo de vocês não entenderem a pergunta, que até eu me embolei para contextualizar ela, entendeu? Mas muito obrigado mesmo, Ricardo, e muito obrigado, irmão Noé, tá bom? Me entendi a pergunta em si, entendi a resposta muito bem. Muito obrigado, essa não é minha dúvida. Obrigadão. Eu vou aproveitar o gancho de Carlos e agradecer mais uma vez, porque realmente a aula é muito boa, maravilhosa. Concordo com as pessoas falando que precisa de uma segunda aula. Quem sabe nos próximos módulos, não? A parceria estando aberta aí, quem sabe nos próximos módulos a gente fale mais e mais, porque realmente é um tema que não se esgota, né? Eu quero agradecer mais uma vez a parceria, a presença, o compartilhamento da experiência de vocês, da expertise de vocês com relação ao Manual Esfera e a tudo o que está envolvido com ele, né? A gente viu nessa aula como não basta falar, para falar de Manual Esfera não basta falar só do livro. A gente vai falar do histórico, a gente vai falar das realidades, a gente vai falar de choque cultural, enfim. São temas complexos porque a realidade é complexa também. Mas eu agradeço demais, mais uma vez e sempre, a presença de vocês. Agradeço todo mundo que ficou aqui com a gente até agora. A gente vai encerrar a aula, porque já está passando do nosso horário e que se deixar, não termina hoje. Então, muito obrigada, gente. Vou abrir rapidamente aqui para irmão Noé e para Ricardo, caso eles queiram falar alguma palavrinha final. E aí vocês já sabem que daqui a 2 semanas a gente tem a nossa aula 4, tá bom? Não é na próxima quarta, é na próxima da próxima, tá certo? Qualquer coisa, vocês mandem lá para a gente pelo e-mail, que a gente está lá disponível para responder para vocês. E qualquer dúvida, enfim. E vamos lembrando também dos trabalhos, que o prazo já está aberto, é até dia 7, mas quem quiser enviar, a gente já está recebendo, tá bom? É isso. Então, Ricardo e irmão Noé, se vocês quiserem falar alguma coisa, brevemente está aberto para vocês. Bom, agradecer a oportunidade, Clara, Cristina, todos da Caritas, todos os participantes também. Depois podem comentar com a Clara, e Clara, poderia também repassar nossos e-mails para qualquer dúvida que possa surgir, né? E as perguntas, que aí vamos respondê-las. E bom, seguimos em contato, em diálogo também. Clara, Caritas e todos, boa continuação de curso, boa noite a todos. Obrigado. Só lembrando, realmente, vi aí o comentário de alguém, mas pelo tempo a gente vai deixar com a equipe organizadora. Se quiser repassar os contatos, a Fraternidade de Missões enquanto ponto focal e nós enquanto treinador, então a gente tem essa coisa, essa
disponibilidade para construir formações, caso alguém tenha interesse em contato, tudo mais, aí vocês poderiam passar os nossos contatos e a gente pode seguir dialogando, não tem problema. E Posso a passar gratidão sim, pela vossa viu? atenção. Gratidão. Agradeço a vossa Posso atenção, a passar vossa sim. prestação. Muito A gente que obrigado. Boa agradece, noite. viu? Boa noite a todos. Quem quiser, por favor, entre em contato comigo lá no e-mail, que eu mando para vocês os contatos, tanto de Ricardo quanto do irmão Noé, tá certo? Então tá, gente, é isso. Por hoje acabou, por hoje é só. Até daqui a 2 semanas, até a próxima aula. Tchau, tchau a todos, boa noite. Tchau, tchau. Obrigado, boa noite. Gente, Bom Obrigado, boa descanso, bom boa noite. feriado, noite. boa Semana Santa para quem Sim, é de boa Semana Santa. Páscoa, boa E é Semana boa Santa, Páscoa boa para todo mundo. Páscoa. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado pela aula. Tchau.